Quem investe em terra não erra. Eu concordo com essa frase. Inclusive, hoje eu vou te dar uma dica para você comprar terra, mesmo que você não tenha o valor todo para comprar um imóvel. Você sabia que tem essa opção? Vem cá que eu vou te ensinar. Hoje eu estou falando com você sobre os fundos imobiliários. Eu tenho certeza que você é investidor, você já ouviu falar sobre os fundos imobiliários, mas talvez nunca aplicou porque não entende direito, sabe que ele paga uma renda, mas não sabe os detalhes ali por trás. Então hoje eu vou resumir para você um pouquinho e vou te falar sobre alguns fundos que a gente tem aqui no Brasil. Então o fundo imobiliário, ele segue a mesma lógica de fundos de investimento, ele é um conjunto ali de pessoas que reúnem os seus valores, colocam dentro desse fundo e esse fundo vai comprar imóveis. Então, claro que existe alguns tipos de fundo, eu vou falar mais para frente, mas eu vou falar aqui sobre o fundo de tijolo. Então, o fundo de tijolo, ele compra imóveis físicos. Então, são shopping centers, galpões, imóveis comerciais, e esses imóveis eles vão gerar renda, e essa renda é repassada para essas pessoas que aplicaram o dinheiro ali naquele fundo. E aí qual que é o benefício maior? Essa renda é repassada sem imposto para essas pessoas. É isso mesmo, no Brasil, um dos países com a maior tributação do mundo, os fundos imobiliários podem ser uma estratégia para você economizar ali no imposto. E aí como funciona? Por que investir no fundo imobiliário e não investir diretamente no imóvel? Como eu já falei, a primeira coisa é a questão dos valores. Se eu for comprar um shopping center, ele vai custar ali milhões, bilhões de reais. Às vezes eu não tenho, às vezes eu tenho 100 reais. E às vezes um fundo imobiliário, a cota dele custa 100 reais. Então você pode pegar seus 100 reais e ir lá e comprar uma cota. Então você agora é dono de um pedacinho daquele shopping center. Então tudo aquilo que aquele shopping center render, ele vai cair naquele fundo e vai dividir igualmente para esses cotistas. Então, o que acontece? Quando você compra ali o imóvel também, suponhamos que você tinha o dinheiro para comprar o shopping center, você tem todos aqueles riscos, que é os riscos de vacância, né? Você pode não conseguir alugar todas as suas lojas, e aí você tem um custo muito alto para manter. Então, você tem a questão da liquidez, se você quiser vender amanhã, você não consegue, porque às vezes tem um valor muito alto. Já no fundo imobiliário, sempre tem no mercado, né? Pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender, então isso gera liquidez. E aí a outra coisa é o seguinte, se você comprou ali a sua cota ali por 100 reais, você aplicou hoje, aí aquele shopping center acabou de ser construído, está ali te pagando todo mês, suponhamos 10 centavos ali de rendimento, um exemplo, e ao longo do tempo aquele shopping foi se valorizando, porque construiu mais coisas em volta e tudo mais. Então aqueles 100 reais que você aplicou, ele pode se tornar 110, 120, 130, porque o valor do shopping foi se valorizando ao longo do tempo. Então, além daqueles 10 centavos que você vai recebendo todos os meses, você vai ter o aumento ali daquele dinheiro inicial que você colocou. E aí é onde começa a estratégia do fundo imobiliário, o investimento de longo prazo. Então, por exemplo, você colocou ali seus 100 reais, aí você recebeu 10 centavos. Tecnicamente, a pessoa fala, poxa, eu recebi um aluguel, então agora eu vou gastar. Mas se você faz uma estratégia de longo prazo com o fundo imobiliário, com um acompanhamento profissional, você pega aqueles 10 centavos que você recebeu e reaplica naquele fundo imobiliário. Então agora você tem 100 reais e 10 centavos. E no próximo mês ele vai pagar um aluguel para você sobre 100 reais e 10 centavos. É claro que aqui eu estou dando um exemplo bem simples. Claro que existem valores mínimos de aplicação e tudo mais, mas é para você entender como é o funcionamento. E aí isso no longo prazo, quando você compara o rendimento de fundos imobiliários reinvestindo os dividendos, ele bate muitas vezes índices como o CDI. Então, o índice hoje que acompanha o fundo imobiliário é o IFIX. Então, vou colocar até aqui na tela um comparativo. E aí o que acontece? Quando você aplica no fundo imobiliário, além dele poder te dar esse rendimento acima de índices como o CDI, lá na frente, esse acúmulo que você teve de capital, inclusive se você fizer aportes, pode gerar uma renda passiva, às vezes maior do que a sua renda mensal. Sim, se você faz uma estratégia de longo prazo, 10, 20, 30 anos, isso pode sim te trazer uma rentabilidade muito alta. E aí é onde entra a questão da diversificação do fundo imobiliário. Entra na questão de que não existe só um tipo de fundo imobiliário. Aqui eu falei do fundo de tijolo, mas existe o fundo de tijolo, que aplica em imóveis realmente físicos. Existem os fundos de papéis, que aplicam em papéis voltados ao setor imobiliário, como LCI, LCA. Existem os fundos híbridos, que aplicam nesses dois ao mesmo tempo, tem uma diversificação dentro deles. Existem os FOFs, que é os fundos de fundos. Então, esses fundos aplicam em cotas de outros fundos imobiliários. Então,
você tem esses 4 tipos de fundos, e aí é de extrema importância você saber o que está dentro do fundo que você está aplicando, até para você sentir uma segurança maior. E hoje eu vou te dar um exemplo de um fundo que ficou muito famoso aqui no Brasil, que é um fundo da XP, que é o XPML11. Esse fundo, ele tem dentro do seu portfólio vários shoppings. Então, vou dar exemplo de alguns shoppings que ele tem no seu portfólio. É o Shopping Cidade Jardim, o Shopping Cidade São Paulo, o Shopping Pátio Higienópolis, o Tietê Plaza Shopping, que são vários shoppings ali em São Paulo, e ele tem shoppings também em outros estados como Rio de Janeiro, como o Via Parque Shopping, o Shopping Metropolitano Barra, que são imóveis de altíssimo padrão, com um custo muito alto, e que realmente necessita de investimento para continuar funcionando, né, e tudo mais. Então, esses shoppings, se você compra uma cota do XPML11, você se torna dono de uma partezinha de cada shopping desse. E aí, você entendendo como funciona esse tipo de aplicação, você entende que você pode investir em terra, não diretamente, mas indiretamente, e se beneficiar com isso. E o benefício, como eu falei lá atrás, é o primeiro, isenção fiscal dos dividendos que você vai receber, a questão da tributação, porque suponhamos, vamos falar de uma sala comercial. Você comprou ali e você alugou por tantos reais por mês. Todo mês que você recebe esse aluguel, segundo a regra da Receita, você tem que gerar um carnê-leão e pagar o imposto mensalmente sobre aquele rendimento que você teve. Já no fundo imobiliário, se você comprou lá a sua cota de R$100 e ela virou 120, você vai pagar um tributo de 20% sobre o rendimento, que seria esses 20%, mas somente na hora do ganho de lucro. Então, se você comprou ali os R$100 e permaneceu ali por N tempo, 5 anos, ele não vai ter o imposto, porém vai ter na hora que você vender aquela cota lá na frente. E lembrando que todo mês está caindo ali os rendimentos isentos. Eu gosto sempre de ratificar isso. Então, o fundo imobiliário, ele é uma excelente opção de diversificação. É claro que ele oscila em relação à taxa de juros, porque existem outras opções melhores ou piores no mercado, então aqui vai ter aquela oscilação. Mas o foco dele é justamente tudo isso que eu expliquei no vídeo. Então, se você já conhecia sobre os fundos imobiliários nesse detalhe, você tem fundo imobiliário na sua carteira, o seu gerente, o seu assessor já conversou com você para aplicar em fundos imobiliários. Se você quer um acompanhamento, entra aqui nos links que eu vou colocar abaixo. Sou Alexandre Nascimento, consultor CVM, segue lá nas redes sociais. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que deve ouvir um pouquinho sobre fundos imobiliários e estaremos sempre à disposição para atendê-lo. Um abraço.